Bom, agora a gente pode começar, porque eu começo daqui em diante no YouTube, né? Quando eu salvo no YouTube. E o tema de hoje, né? Tive pai ausente, né? O que será que acontece quando eu tive um pai ausente, né? E agora? Eu, como adulto, como que eu me comporto, né? E qual é a sensação que eu tenho quando eu tive uma situação dessa com o pai? Lembra que a gente falou numa live anterior sobre essa energia do pai e da mãe, né? Dos dois. Depois a gente falou sobre a mãe, né? O sucesso tem a cara da mãe em relação até à profissão, né? O porquê que essa questão com a mãe, essa questão interior, né? Que a gente tem, que se conecta com o profundo, com o servir da vida, tem a ver com o sucesso profissional, sobretudo. E a gente viu na live há 2 semanas atrás. E agora a gente vai falar sobre o pai. Especificamente sobre o pai, né? Porque a gente incluiu os dois, depois a gente incluiu um e incluiu o outro. Mas antes de eu falar sobre isso, vamos ver as cartinhas aqui. Fabi, já tá forte mesmo, eu senti. Bom, a cartinha da constelação tá falando o seguinte, ó. Eu digo sim para tudo o que aconteceu. Interessante, eu digo sim para tudo o que aconteceu. Quando a gente faz um movimento sistêmico, né, uma constelação, Bert Hellinger fala sobre isso, né, que é o pai das constelações, o criador. Ele fala pra gente que o processo, né, na verdade, é quando a gente concorda com o nosso passado. Não é assim, aceitar o nosso passado. É concordar. E quando a gente diz sim para o nosso passado, faz todo sentido, né? Que a gente concorda com o que aconteceu. Isso faz um movimento interno onde eu consigo ir daqui em diante. Senão eu fico muito conectado com o que está acontecendo lá atrás. Vou ver as outras cartinhas aqui. Saíram 2, aí eu peguei as 2. Vamos ver o que vem. A primeira é: a perfeição é um objetivo a ser perseguido e não um impedimento à ação necessária. O ideal não deve sabotar o possível. Para quem será isso, né? E esse aqui, ó. Da mesma maneira que adquirimos um hábito, podemos esquecê-lo ou modificá-lo. Esse processo exige disciplina, é preciso fazer diferente de maneira consciente e sair da zona de conforto. Entendi porque que saiu a outra. Às vezes a gente está assim, né? A perfeição, né? A gente está buscando muito a perfeição. Eu vi muito desse lugar, né? Até falei sobre, quando a gente fala sobre as crianças, né? Eu vi muito desse lugar de perfeição, de fazer tudo correto. Tinha uma razão de ser. E às vezes a perfeição paralisa a gente, né? Porque a gente sempre espera o momento ideal e o momento ideal, às vezes ele não chega, né? Então o caminho começa quando eu começo a caminhar. Nem sei de quem é essa frase, mas todo mundo fala ela, né? Mas eu concordo, né? Então primeiro a gente tem que caminhar. E se a gente espera a situação ideal, perfeita, ela não vai acontecer. E a mesma coisa fala aqui da carta, né? De adquirir um hábito. Quando eu quero, né, algo, eu preciso agir, né? Eu preciso sair da zona de conforto. E tem muito a ver com essa energia do masculino, a energia do pai, né? De sair da zona de conforto, de ação, de fazer, né? É bem interessante, essas cartas sempre têm alguma conexão. Elas vêm sempre diferente, né? Mas tem total conexão com o tema sempre. A minha mãe entrou, Jo. Tava falando com o pessoal, eu li as cartinhas aqui, depois eu vou colocar aqui no Stories. Eu tava falando pro pessoal encaminhar aí pra alguém, né? Pra ver se a gente aumenta um pouquinho o número. Pelo menos ao vivo, né? Eu gosto de fazer ao vivo. Nem sempre a gente consegue, né? Às vezes eu vejo umas lives nos horários que não dá. Tô lavando louça, fazendo alguma coisa. Ou, né? Às vezes é bom para estudar. Então eu escuto, vou fazendo alguma outra coisa, sempre muito bom. Mas vamos lá, né? Vamos se conectar com esse tema aqui sobre pai ausente. E o que eu fui pesquisando em relação ao assunto, né? Porque eu gosto de dar uma pesquisada para a gente aprofundar um pouquinho, pelo menos, né? E a gente entender os fundamentos e fazer um link com a sistêmica. Eu até postei esses dias nos stories, né? Esse livro aqui, que é o Pai Ausente, Filho Carente. Eu já fiz uma live há um tempo atrás com esse título, inclusive, falei sobre esse livro. Eu li esse livro naquela época. Só que é incrível, né? Esses livros muito profundos parece que a gente esquece, né? Depois quando a gente... É livro de cabeceira também, pra gente voltar e ler. Então eu fiz fui ler um pouco sobre ele, né? Pra gente entender o que esse psicanalista, psicólogo fala do tema, pra ver se bate com a questão aqui do Bert Hellinger, né? A questão sistêmica, pra gente fazer um link com essas duas coisas que eu acho importante. Então a gente fala dessa questão do pai, né? Esse livro a gente começa a ler, parece que a cabeça vai explodir, assim, tem muita informação. E esse livro, na verdade, ele fala o seguinte, ele fala sobre o pai e o homem, ele não fala exatamente sobre
homem e mulher e na ausência do pai. Mas ele se aplica para os dois, né? Porque a gente sabe que a ausência gera aí questões tanto no homem quanto da mulher. Mas aqui ele faz uma análise dos homens, e esse livro é de 1980 e alguma coisa, ele tem mais de 25 anos, e naquela época eles estavam fazendo um estudo sobre o masculino, né? Sobre os homens e essa ausência do pai, de tudo que os homens apresentam de sintomas de saúde mental, e que eles achavam por quê, né? O que estava acontecendo. E aí eles fazem um paralelo aí com a questão do pai. E eu achei bem interessante algumas coisas que ele fala, né? Porque a gente fala muito na sistêmica, né? Na constelação, a ausência de pai gera isso, isso e isso. Né? A gente, da mãe, gera isso, isso e isso. Aí eu quis pegar um estudo científico mesmo que fala sobre esse assunto, né? Desde lá de trás. Ele fez uma adaptação depois em algumas coisas em 2014, que eu achei legal trazer para cá, né, para a realidade de hoje, porque tem algumas coisas que ele fala um pouco daquela época e faz sentido para a época. Mas ele fala uma coisa interessante, né, que tem alguns comportamentos que caracterizam quando a gente tem ausência paterna, né, quando tem um pai que a gente, na verdade, teve um pai ausente mesmo. E essa ausência, ela pode ser ausência de vários sentidos. Uma ausência mesmo de abandono, então o pai foi embora. Às vezes o pai era presente, mas ele era ausente ali, né, por uma questão. Ou então o pai tinha algum vício, alguma compulsão, onde você via isso, por exemplo, um alcoolismo ou algo parecido, ou uma doença, né, de saúde mental, uma depressão, alguma coisa, então isso fazia o pai ficar ausente. Ele fala uma coisa, antes de eu falar dos sintomas, que eu me lembrei agora, que ele fala muito da questão do silêncio do pai. Que existe um silêncio do pai, ou seja, é quase uma não permissão dos homens agirem como pai, sabe? Então existia aí, se a gente for olhar, fazer um paralelo com os nossos pais, nossos avós, você imagina, né? Lá atrás, os homens tinham basicamente que assim, ir lá sustento, né? Trabalhar para sobrevivência. Então as crianças que são aí os pais, nossos avós, eles praticamente tinham zero acesso, né, à parte emocional. Então assim, os pais, eles falavam assim, ó, quando dava, né, malemate dou o que comer. Então, e a criança tinha zero, né, zero permissão para demonstrar vulnerabilidade, para demonstrar qualquer coisa. Ela não tinha um apoio emocional, tá? Então isso, a gente tem que lembrar disso, que leva muito a esse comportamento do silêncio do pai. Só que o silêncio do pai, seja ele qual for, ele traz questões. Ele fala muito aqui no livro, né, de questão de confiança, ou seja, falta de autoconfiança, é uma característica de quem teve uma ausência paterna. Deixa eu ver se timidez excessiva, ele colocou, uma dificuldade de adaptação, eu estou olhando aqui porque fala do livro, é bom a gente falar, uma angústia, doenças como depressão, compulsão, fobias, uma desordem interna. Então ele fala isso no livro, e a gente fala muito quando a gente traz um paralelo para a questão sistêmica, né, quando a gente fala assim da ausência do pai, no sistêmico, eu sempre falei sobre isso, né? Como que era a falta de confiança, de não dar limite, dificuldade de falar não, né? Tinha muito uma questão do pai. E esse livro, ele meio que corrobora isso. E ele traz uma questão que eu acho bem interessante, que qual que é a função do pai, né? Dentro da psicanálise, nessas análises todas, existe uma união, né, entre o filho ou a filha com a mãe. Então é como se fosse uma coisa só por conta da gestação. Quando a criança vem ao mundo, ela entra em contato com esse pai. E esse pai, ele vai fazer o papel de fazer essa separação, dessa identificação dessa criança, que ela acha que só tem ela e a mãe dela no mundo, e ela sai daquele mundo interno e ela vai para o mundo externo. Então é como se o pai apresentasse esse mundo para ela. O Bert Hellinger fala isso porque a constelação traz, né, questões da psicologia, e esse livro fala bem isso, né, o papel do pai. O papel do pai é apresentar o mundo para o filho e fazer, na verdade, essa separação. Porque a partir desse momento que tem essa separação, a criança consegue observar que não é só ela, a mãe dela, que existe alguém, né, que também tem uma relação com a mãe dela, então o marido da mãe dela, ela começa a entender essa questão de separação com a mãe, tá? Então esse é o papel fundamental aí do pai, segundo esse livro e segundo o que eu entendo também que é. E ele faz essa separação. Quando essa separação ela não ocorre, para a gente falar um português claro, né? Não ocorre essa separação, existe uma identificação com a mãe, né? Então o filho ele fica identificado com a mãe, então ele fica como uma coisa só com a mãe durante muito tempo. Então inconscientemente ele fica
identificado com essa mãe durante muito tempo, né? Às vezes ele nem faz essa separação e a gente observa isso no comportamento. Então, às vezes essa ausência dessa estrutura interna, né, do pai, ele chama, por exemplo, que é o seguinte: eu estou no meu mundo interno, o que eu peguei aqui, né? Que na verdade, assim, a gente está no nosso mundo interno, que é a nossa mãe, a gente está nesse mundo interno. O pai, ele vem apresentar o mundo pra gente, né? Então ele vem fazer essa separação, mas essa separação, ela não é, desorganizada, ela é ordenada, porque é como se fosse a nossa coluna vertebral, ele fala, emocional. Então é a nossa ordem emocional, a gente vai começando a encaixar as coisas dentro da gente, quando a gente tem essa presença paterna. Então o pai, ele tem uma função muito importante, que é fazer essa ordem interna. Então é a nossa coluna vertebral. Porque assim, eu entro no mundo interno quando eu estou conectado na minha mãe, só que ele fica meio, né, eu fico lá no mundo interno, fico muito às vezes na criança, inclusive, né, porque eu estou no mundo interno de receber, e às vezes eu preciso dessa ordem para colocar uma coluna para que eu comece a organizar isso dentro de mim. Quando eu começo a organizar isso dentro de mim, eu começo a alicerçar coisas como confiança, começo a entender o que está acontecendo dentro de mim, começo a fazer parte. É como se eu fizesse parte e entendesse quem eu sou, e eu começo a me conectar com o externo também, né? Eu entendo que existe um mundo lá fora e que eu posso me conectar com as pessoas. Olha que papel importante tem o pai. Então ele tem um papel fundamental. A gente fala muito desse interno com a mãe, né? Que a mãe é o interno, o pai é o externo para o mundo, sim. Porém, é um externo que organiza o meu interno. É muito interessante isso, né? Que organiza o meu interno. Isso me chamou muita atenção. Só que, como a gente sabe, né? Existe ali, como eu falei, de geração em geração, um silêncio do pai, né? Um silêncio do homem. Que o homem não tinha muito esse direito de se expressar, tinha que trabalhar, enfim, né, que é sobreviver. Então a gente, até que ponto a gente aqui hoje não carrega um pouco disso, né, desse silêncio, né, dessa nossa dificuldade de expressar as coisas, né? Porque existe um silêncio que a gente precisa quebrar. Se esse silêncio não é quebrado, ele vai perpetuando nas gerações. Então, se esse silêncio não é cobrado, ele perpetua nas relações posteriores. Isso é um ponto para a gente fazer uma conexão, que existe aí um estudo falando dessa função do pai, que está bem em linha do que a gente aprende com Bert Hellinger na constelação. Ou seja, dessa função importante do pai, que é fazer essa separação. Isso é a principal questão que a gente observa, para falar bem em linhas simples, né? Linhas gerais. Oi, Mari. A Vanusa também entrou, a Karine também entrou. Não sei se entrou e saiu, mas boa noite aí para quem for entrando, que fui falando para não perder o raciocínio. Então é isso, vamos lembrar que o pai, ele tem essa função de separação da mãe. Só que a gente sabe que tem aí uma questão de silêncio do pai, então existe aí muitas famílias que são disfuncionais, então muitas famílias que só tem o pai, ou só tem a mãe. Se a gente olhar o IBGE 2022, 11 milhões de famílias aí são só de mães, ou seja, tem uma ausência de pai muito grande. Então a gente está perpetuando, né, a espécie aí do homem, por isso que tem esse livro, esse silêncio de geração em geração. Então está vindo essa não permissão, está vindo aí de geração em geração, então ela está se perpetuando. Essa ausência paterna no homem, particularmente falando aqui do sexo masculino, gera muitas questões de identidade, questões de identidade sexual, de desenvolvimento sexual, de como ele lida com a mulher, porque é o que acontece. Ele fica muito conectado, vou colocar de um homem e uma mulher aqui para facilitar. Se o homem tem essa identificação com a mãe, ele fica preso ali com a mãe, ele fica identificado nesse corpo, ele não reconhece um corpo diferente do da mãe, tá? Então ele fica identificado nesse corpo, então ele tem uma dificuldade, inclusive, de se conectar com outras mulheres, tá? Com outras mulheres por conta dessa identificação. Ele está tão ligado nesse corpo que é como se existisse só a mãe dele. E ele não consegue reconhecer o corpo do outro. Então, por exemplo, se ele vai se relacionar com uma mulher, né, vamos colocar um homem e uma mulher para facilitar. Se ele vai se relacionar com uma mulher, ele tem muitas vezes um medo inconsciente desse outro corpo. Então isso gera uma série de complicações internas, complexos internos, onde às vezes até tem uma raiva inconsciente dessa mulher. Então, às vezes, essa reação que a gente vê de violência contra a própria mulher, às vezes está decorrente
dessa ausência paterna, onde ele ainda está identificado com essa mãe, e isso gera, como ele não conseguiu se conectar com um outro corpo, e isso não conectou ele sexualmente falando, na sexualidade dele, ele tem essa dificuldade de se conectar com o outro nesse lugar. E aí existe aí umas violências até contra a própria mulher, ou seja, quem está amparando ele às vezes acaba tendo uma violência contra a mulher e contra os filhos. Então é muito forte isso no homem, tá? Quando ele tem essa questão da ausência paterna. E tem uma série de questões aí que a gente pode se aprofundar um dia falando sobre isso. Mas eu quero trazer um paralelo com a sistêmica. Qual que é o trabalho que a gente faz na constelação sistêmica, para quem não conhece, né? Então, a constelação familiar, a gente consegue olhar para isso. Olhar para esse pai, olhar para essa mãe. Para algumas pessoas é muito difícil fazer esse movimento de olhar para o pai, justamente por conta dessa ausência, né? Por isso que eu falei, meu pai é ausente, e agora? O que eu faço? O que isso gera em mim? Muitas vezes eu tenho consciência disso, outras vezes eu não tenho total consciência disso. Então vamos explicar para facilitar. O que acontece, né? Então tem lá, eu sou filho, tem a mãe e tem o pai. Na verdade, vou dar um exemplo pessoal, que eu acho que vai ficar mais fácil para explicar. Que eu estava pensando, acho que vai ficar mais fácil. Vou contar um caso, né? Minha mãe está aqui, mas com todo respeito e honra à minha mãe, mas eu vou contar um pouco do que é possível para vocês explicarem, para vocês entenderem, falando sobre mim mesmo, né? O que eu percebia quando eu era mais novo, né? Meu pai, ele teve, falando dessa ausência para explicar esse silêncio dos homens que já se perpetua de geração em geração, porque o homem não tinha permissão de ser vulnerável muitas vezes, só que na verdade ele e ele se fecha, né? Então assim, não tinha essa questão emocional em xeque. Consequentemente, meu pai não teve isso, então ele também teve um silêncio do pai dele, uma ausência paterna. Quando ele foi para a família dele, obviamente ele foi repetindo esse padrão aí. E eu tive, obviamente, também uma questão de ausência paterna durante um tempo. Tanto que meu pai, ele trabalhou, já contei isso em algumas lives, ele trabalhava, principalmente quando eu era criança, né, ele trabalhava viajando, ele tinha que viajar muito a trabalho, ele ficava muito tempo fora. E então isso gerava uma ausência do meu pai. Consequentemente, o que eu via? Né? Porque assim, aí eu via minha mãe, obviamente, chateada por meu pai não estar presente ali. A mãe podia verbalizar isso ou não. Minha mãe podia verbalizar que estava insatisfeita, mas mesmo se ela não verbalizasse, eu ia sentir, porque a criança sente. Lembra que a criança tem um amor cego pelos pais? Esse amor cego pelos pais faz com que ela queira salvar o pai e a mãe. Então, se eu estava lá sentindo essa ausência do meu pai, ao mesmo tempo eu via a tristeza da minha mãe. E aí eu me conecto com essa tristeza da minha mãe e tento salvar minha mãe. Então eu fico nessa dinâmica, entende? Eu saio do meu lugar de filho e fico tentando proteger a minha mãe ali, dessa ausência. Só que isso, ao mesmo tempo, gera uma revolta interna, entende? Contra o pai. Então eu ficava me questionando, ficava com uma certa revolta do meu pai, dele estar ausente, enfim, não estar participando. Fora a minha criança gritando, né? Provavelmente. Então, o que acontece? Você fica ali, você fica do lado da mãe. O que você faz? Automaticamente, né? Estou dando o meu exemplo, mas é bem geral para a gente entender. Automaticamente, você compra as dores da sua mãe. Aquela dor, na verdade, nem é sua. Você tem uma questão de ausência do pai, só que o que você tem? Você também tem amor pelo seu pai. É um amor inconsciente. Você pode estar até numa dor ali pela questão que você viveu com seu pai, mas você tem um amor. Então, no meu caso, eu ficava comprando a dor da minha mãe, mas eu tinha um amor pelo meu pai. Só que eu não tinha consciência desse amor, porque esse processo não é consciente. Fica um conflito interno. Então tem um desequilíbrio, né, do pai e da mãe. O que isso gerava em mim? Gerava uma desconexão interna. Eu sentia, né? Eu agora pensando lá atrás, eu sentia uma desconexão. Tinha alguma coisa faltando mesmo. E não era viagem da minha cabeça, né? Mas, claro, eu fui, mesmo jovem, né? Eu tinha essa questão e eu fui procurando aí ajuda também, já contei aqui algumas vezes. E o que aparecia para mim? O que você tenta fazer? Você rejeita, entre aspas, esse pai, então é como se você excluísse esse pai da sua vida. Só que automaticamente você exclui o seu pai, falta algo em você, porque você é 50% de um e 50% de outro. Então o que acontecia comigo? Eu estava meio capenga, né, de um lado aí. Então estava muito na mãe e pouco no pai. O que eu tentava buscar? Eu buscava a conexão com os outros homens.
na verdade, para eu conseguir me conectar com o Pai. Então tinha muito na figura da religião, que eu já contei algumas vezes, então você busca na figura da religião. Quando eu fui no trabalho, só que no trabalho eu tinha muito uma dinâmica, quando eu comecei a trabalhar, eu já contei isso aqui, de mulheres mais autossuficientes, ou seja, meio padrão ali familiar, e, tipo, e os homens um pouco mais embaixo, e eu não tinha força, eu não sentia uma força para enfrentar aquilo, sabe? Eu ficava meio me sentindo pequeno diante daquelas pessoas, e eram todas mulheres, e assim, ó, a vida sendo dura para mim. O que a vida estava fazendo comigo? Falando, Luiz, olha para esse pai, olha para esse pai. Como eu não tinha essa plena consciência, né, de que era a questão com meu pai propriamente, eu ficava ainda na vítima, né, falando, não, meu pai foi ausente, meu pai viajou, verbalizando ou não, podia estar sentindo interno, né? Eu ficava buscando conexão. Só que eu comecei a fazer terapia, comecei a buscar outras coisas e aquilo começou a mudar em mim. E eu percebi que também o movimento que ia acontecendo nas minhas relações também foram mudando a partir do momento que eu fui me conectando, dando passo a passo em conexão ao meu pai. Teve um determinado momento que eu comecei a enfrentar aquela situação que eu estava vivendo com aquelas pessoas, principalmente as mulheres que acabavam comigo no trabalho. Eu comecei a dar uma força interna e comecei a me conectar com meu pai e comecei a enfrentar. E eu tinha um gestor, um chefe direto, e eu tinha ele, de repente ele começou a ser meu aliado, ser meu parceiro. Eu não tinha essa conexão com ele antes, eu fiquei um tempo trabalhando com ele, e ele era o meu chefe, mas eu estava vivendo aquela situação, parece que eu estava sozinho ali. De repente ele começou a me apoiar, e eu também comecei a me apoiar nele, porque a gente automaticamente vai se apoiando em alguma coisa, porque a gente quer se apoiar nessa figura masculina, a gente tem essa necessidade. E aí, em um determinado momento, passou um tempo, ele pagou um curso para mim do nada, não foi do nada, né? Ele fez um curso Leader Training, daquele do Tadashi Kadomoto, fiz com ele. E aí ele falou assim, olha, eu fiz um curso, eu acho que tem que te levar, não sei o que. Ele chegou para mim, enfim, me deu esse curso, na época era super caro, eu falei, não vai me dar esse presente, mas ele quis me dar. Nesse curso, né, nesse treinamento, nessa vivência, eu me reconectei com meu pai. Olha só, eu fui fazendo um caminho, né? Porque eu tava capenga. Então aí eu tinha que me conectar. Eu comecei a me conectar de um jeito ou de outro. Na religião não deu certo. Me conectei com esse chefe na época que a gente teve uma sintonia, que ele lembrou de mim nesse treinamento e falou, você tem que ir. E eu falei, eu tenho que ir? Beleza, né? Eu sabia, na hora eu tava achando que não, mas alguma coisa minha falava, vai. Eu tinha uma voz aqui que falava assim, você tem que ir. Porque eu achava que não tinha essas coisas de treinamento de 3 dias que vai resolver um negócio, né? Eu fazia terapia, eu falava assim, não, imagina. Fui fazer esse treinamento. Nesse treinamento, a maioria das pessoas se conecta com a mãe no treinamento, assim, porque você faz renascimento, enfim, várias vivências internas e profundas, e as pessoas se conectam com a mãe. E eu me conectava com meu pai, só aparecia o meu pai lá. E, enfim, né, não vou me estender muito, eu me conectava muito com meu pai naquele treinamento. Aquela virada de chave naquele treinamento, né, mas era uma construção que eu já estava fazendo lá de trás, porque eu queria buscar esse meu pai mesmo. Eu encontrei nesse treinamento, deu match. Então eu reencontrei meu pai ali, reconectei com ele. Então o que eu fiz? Lá atrás, né, o movimento que eu fiz foi excluir o meu pai pela ausência dele, porque eu estava comprando a dor da minha mãe. Olha que profundo. Porque a gente faz isso. Só que eu precisava me reconectar com ele. Mas se eu me reconectasse naquele contexto, se eu vou lá e me conecto com meu pai, inconscientemente é como se eu estivesse traindo a minha mãe. E aí tem mais dificuldade de se conectar com o pai. Olha que profundo. Então eu fui fazendo um movimento ali, pum, me conectei com meu pai naquele treinamento. Quando eu voltei para minha casa, que eu morava com meus pais, ainda eu tinha 23 anos, 22. E aí eu fui lá, encontrei com meu pai, né? E aí passou um tempo, falei tudo que tinha acontecido no treinamento com meu pai. Nunca tinha falado assim nesse nível de detalhe com ele. Falei que amava meu pai, comecei a chorar, bem louco, né? E aí eu comecei, mas eu me conectei profundamente com ele e ele só recebeu. Ele foi incrível, sabe? Ele recebeu aquilo sem entender nada. E eu fiz um movimento que eu nem sabia hoje, né? Eu tava pensando nisso. Na verdade, caiu a ficha agora. Eu fiz o movimento de ir até o meu pai. Porque o movimento é nosso.
Eu tenho que fazer o movimento pro meu pai. Eu fui lá e abracei ele, eu fui lá e falei, eu amo você. Ele ficou assim, eu fui lá abraçar ele, esse é o movimento. E esse movimento mudou toda a minha vida, a partir daí. Tudo começou a mudar, parece que eu estava mais conectado comigo mesmo, sabe? Eu comecei a me encontrar ali. Eu comecei a entender muita coisa, parecia que eu estava sendo outra pessoa, as relações de trabalho mudaram. Eu comecei a ter mais relações com chefes homens e era bom. Eu tinha desafios de trabalho normal, que é a vida de adulto, é isso. Mas começou a mudar o contexto, sabe? Eu me sentia muito pequeno no trabalho. E parece que eu assumi o meu lugar e eu fiquei maior, sabe? E eu comecei a me empoderar mesmo desse meu lugar. Mas na verdade eu me integrei, né? Integrei internamente. É um processo, né? Isso não é automático, foi uma construção e a gente vai fazendo isso sempre, né? Às vezes a gente volta um pouquinho, né? Porque tem os desafios, a gente volta um pouquinho, mas a gente se conecta. Isso mudou muito a minha vida ali. O relacionamento com meu pai também completamente diferente, né? E hoje eu me dou super bem com meu pai e, enfim, eu consegui em vida, né, reconstruir essa relação. Isso é muito bom, nem todo mundo tem essa chance. Mas a gente tem outras oportunidades também se a gente não tem essa receptividade aí do pai, né? Eu tive a sorte de ter um pai aberto para isso, mas nem todo mundo tem. Então eu vou contar um pouco, eu vou recapitular isso que eu disse da minha história. Qual que é o movimento que a gente faz? A gente tem lá o pai e a mãe. Quando a gente tem uma dificuldade, então assim, meu pai foi embora, Luiz, meu pai foi sacana com a minha mãe, meu pai traiu minha mãe, meu pai é um alcoólatra, enfim, várias questões que a gente não vai negligenciar elas porque a gente foi vítima daquela situação, ok. Só que o que acontece? Você automaticamente, quando tem uma situação desafiadora com seu pai, você vai excluir o seu pai, automaticamente. Esse processo de exclusão vai fazer com que você, além de ficar buscando o seu pai em outras situações, você geralmente tem um amor cego também pela mãe, óbvio. Você vai comprar uma dor que não é sua, você vai comprar um negócio que não é teu. Então, uma questão de relacionamento, às vezes, do casal, do pai, que não é teu, que você comprou, você vai ficar carregando a tua mãe nas costas, você vai assumir um lugar, às vezes, de ficar lá junto com a tua mãe, salvando a tua mãe, casado ou casada com a tua mãe inconscientemente. Então, isso é um peso. Só que você está comprando a dor do outro, não é sua essa dor. Porque lá no inconsciente você ama seu pai, mesmo ele fazendo tudo isso. Por quê que a gente ama o nosso pai ou a nossa mãe, né? A gente está falando do pai aqui, mesmo tendo toda a história mais desafiadora possível. Por quê? Porque a gente tem um plano, existe um plano maior que veio através desse pai e dessa mãe para você estar aqui. Então você está aqui, eu já expliquei isso na outra live, né? A gente vem aqui para esse plano com esse pai e com essa mãe. E essa conexão aqui é abundante de amor, de tudo, né? Então a gente está aqui, ó. Foi escolhido esse pai e essa mãe para você, para te dar a vida. É isso. Isso vem de um plano maior. E esse pai e essa mãe é a fonte de vida para você. Então só de você estar com esse, né, vir desse pai e dessa mãe, você já tem a vida. Que isso já foi programado antes, então você tem um privilégio de ter vindo para esse plano através desse pai e dessa mãe. Só daí a gente já tem uma frequência de gratidão pela vida que é muito alta e é conectada na vibração de prosperidade, amor e abundância. É aí. Só que acontece, a partir do momento que eu venho aí para esse mundo, eu me conecto com as dores, eu me conecto com as questões do meu pai, da minha mãe e com os traumas, né? E aí esse movimento de gratidão pela vida, ele fica um pouco corrompido. Aquele movimento de amor, ele fica interrompido, seja por uma questão de abandono, seja por perda de pai ou mãe. Vamos falar aqui do pai, né? Então a gente tem essa perda e a gente desconecta dessa gratidão aqui e a gente não lembra que a gente tem essa prosperidade, que a gente veio de um plano maior, a gente não consegue sentir a gratidão plena pela vida, porque a gente começa a se conectar com a falta que tem desse pai, né? Estou falando do pai especificamente. Como os pais vão carregando coisas também lá de trás, então muitas vezes de ausência também que eles tiveram, eles vão passando isso. E você tá ali, ó. Você tá aqui com a gratidão plena, mas aí você fica nessa vibração aqui
conectado ao trauma, conectado à ausência. Mas o trauma existiu, né? Por exemplo, tive um abandono, eu fui doado, enfim, tive abuso, qualquer situação, negligência, abuso, enfim, isso acontece. Isso eu tenho que olhar também para esses traumas e trabalhar esses traumas, porque eles vão afetar você. E isso existe tratamentos e terapias diversas para lidar com esse trauma. A sistêmica vai fazer o quê? Você lembrar que você veio disso aqui, ó. E que só disso aqui você já tem que ser grato. Tem não, você pode, né? Mas você já é grato. E essa gratidão te conecta com algo muito maior, de amor e prosperidade muito maior. Só que a gente se perde nesse processo. E a gente fica muito aqui, ó, nesse movimento, e a gente vai e volta e não conecta. Então o objetivo da constelação é te conectar nesse lugar. Mas voltando lá nessa explicação, pai e mãe. Então, automaticamente eu excluo meu pai se eu tenho um desafio com ele, tá? Eu excluindo meu pai, eu começo a tentar inconscientemente me conectar com ele de alguma forma. Um exemplo muito bom é, por exemplo, meu pai me abandonou, né? Meu pai foi embora, eu era criança, enfim, não cuidou de mim por alguma razão, foi embora. Como que eu me conecto com esse pai? Porque eu tenho um amor inconsciente, só que no meu mental eu tô assim, esse pai me abandonou, ele é isso e aquilo, me abandonou. Inconscientemente eu tô lá no amor, né? Aí eu preciso me conectar com esse pai de algum jeito. Muitas vezes eu me conecto pela dinâmica, pelo comportamento. Então meu pai me abandonou, eu me relaciono com alguém que me abandona. Então eu fico sempre nessa dinâmica, por exemplo, do abandono. Vou e volto no abandono. Aquilo fica em mim. É uma maneira inconsciente de me conectar com esse pai de algum jeito, porque ele foi excluído. E porque eu tô lá, né? No mental eu tô lá. Esse pai fez isso e aquilo outro. E eu perco essa conexão de gratidão com a vida e a frequência fica mais baixa. Essa frequência mais baixa eu me conecto com essas dores o tempo todo. Elas são legítimas, mas eu fico nessa dor. Como os pais, só de darem a vida pra gente, a gente já tá em dívida. Se eu fico aqui, eu mudo de lugar. Mas vamos lá naquele processo. Aí meu pai abandonou minha mãe, eu fiquei lá numa questão que minha mãe ficou sozinha, eu automaticamente fico lá, ó, sentindo aquela questão da minha mãe, e aí eu vou comprar a dor da minha mãe. Compro a dor da minha mãe e fico contra o meu pai. Só que eu inconscientemente quero fazer um movimento com meu pai, porque minha vida tá pedindo isso, como eu dei meu exemplo, né? A vida começa a pedir, né? Você começa a passar situações desafiadoras porque a vida te pede para você ir lá e olhar para esse pai. Só que aí eu não me conecto, porque quando eu me conecto a esse pai é como se eu estivesse traindo a minha mãe. Isso é a desordem que a gente fala, né? Tem as ordens do amor na constelação, é uma desordem. Porque eu mudo de lugar, né? E aí é como se eu estivesse traindo a minha mãe, né? Eu sinto culpa de olhar para o meu pai. E aí eu fico nessa desconexão interna. E isso é bem profundo. E isso gera várias coisas, né? Eu acompanhando atendimentos diversos, né? Pode ser várias questões de sintoma que se apresenta, né? Às vezes eu não consigo realmente ter um relacionamento porque eu não me conectei com esse pai. Não é só a mãe que está faltando, é o pai. Às vezes eu estou preso no relacionamento dos pais porque eu estou no mental julgando meus pais ainda, porque meu pai traiu minha mãe, porque meu pai fez não sei o quê. Eu fico no julgamento. Esse julgamento me deixa nesse lugar da não vibração e eu perco essa gratidão pela vida e eu começo a patinar. Então, se a vida está patinando, se tem algo acontecendo aí dentro de você, então assim, o relacionamento não vem fácil, tudo está muito pesado, a prosperidade não vem, né? Você não está conseguindo colocar limite, não sabe, você fala mais sim do que não e na verdade você queria falar não. Pode ter uma questão aí com o pai que você precisa se reconectar com esse pai, sabe? Olhar para esse pai. Esse processo ele é bem profundo e ele é possível se fazer de várias formas. Tanto que esse livro que eu falei do psicólogo, do pai ausente, filho carente, ele dá um exercício bem interessante, né, de como que eu me reconecto, né, com esse pai ausente, como, né, recuperar isso. E um exemplo que ele dá, primeiro é assim, a gente olhar para trás, né, vamos olhar a história do meu pai, vamos entender por que aconteceu tudo isso, né. Muitas vezes o pai não fez porque tem o silêncio, como eu falei, né? O silêncio dos homens. Meu pai não conseguiu, né? Ele não teve esse lugar e aí eu não consigo, né, me conectar
porque meu pai também não conseguiu. Ou seja, eu não dou o que eu não tenho, né? Então, meu pai também não teve amor, né? E é aquilo que eu falei, se eu olho para trás, às vezes meu pai só tinha questão de sobrevivência, tá ali. Às vezes tem muitos casos que eu vejo, né, de atendimento, que o pai, ele nem, inconscientemente, ele nem entrou na família ainda, que é a sua, sabe? Com a esposa, sua mãe. Ele nem entrou, porque ele ainda está buscando se conectar com o pai e a mãe dele. Até hoje, inconscientemente. E aí ele não conseguiu entrar para onde ele entrou, ele não saiu. Ou ele está identificado na mãe ainda, sabe aquilo que eu falei? Você está identificado na mãe porque o pai não fez essa separação da mãe e o pai está lá ainda, inconscientemente está lá. E aí quando ele vai ser seu pai, ele não consegue. Né? Ele não consegue ser seu pai. E aí você fica na dor porque seu pai não foi seu pai e aí começa a acontecer um monte de coisa. Mas seu pai provavelmente não teve. Então ele não dá porque ele não teve. Então é bom entender um pouco melhor a história, né? Olhar um pouco para isso, porque a gente já começa a ter uma compreensão um pouco. Opa, aconteceu isso. A Thalita já olhou assim, né, Thalita? A gente conhece, né? Seu pai, né? Então a gente entender a história já é bem importante, porque a gente já começa a sair um pouco da vítima. Outra coisa que o livro fala, que eu também concordo e eu vejo nos atendimentos, é assim. Quando eu estou na dor, né, nisso aqui, facilmente eu me conecto com quem? Com a minha criança emocional. A minha criança emocional, ela tem uma questão também forte, que ela idealiza um pai. Então ela idealiza um pai que ela não teve, que o pai tinha que ser assim, assim, assado. E nessa idealização, isso é complicado para você no adulto chegar, porque esse pai não chega também. Então eu tenho que olhar para essa idealização e para essa criança. Talvez a criança está colocando um lugar que esse pai não ia ter. E esse livro fala uma coisa que é além da sistêmica, que eu acho interessante, que é assim. Nas tribos, né, indígenas, tribos antigamente, você tinha várias referências masculinas. Então, às vezes você tinha o seu pai que te ajudava numa coisa, mas você tinha um outro que te ajudava em outra, que era o pai de outro, o avô. Então, assim, você tem várias pessoas que você se conecta. Então, às vezes, realmente seu pai não ia, sei lá, que nem às vezes eu ficava num trauma, né? Meu pai não jogou bola comigo, por isso que eu não jogava bola. Mas às vezes meu pai não era bom nisso, gente. Então, assim, podia ter essa referência com outra pessoa. Então, quem que tá sentindo isso é a minha criança. Mas, na verdade, minha criança não é do futebol, é da atenção, entende? Então, eu tenho que, trabalhar minha criança aqui para eu olhar e falar, putz, não dava mesmo. De repente, eu podia conseguir isso de outra forma. Às vezes, seu pai não ia te compreender da maneira que você idealizava ou que você via, porque a gente também começa a se comparar, né? Você olha o pai da amiga, do amigo, fala, putz, ele fazia isso, levava ela, ia buscar sempre ela no shopping, meu pai nunca me buscou. Então a gente fica nisso, e é fácil a gente entrar nesse lugar. Só que toda vez que a gente entra nesse lugar, a gente desconecta do principal. E o principal é gratidão pela vida, abundância, frequência alta, né? Então essa frequência alta, eu vou para a frequência baixa, toda vez que eu entro nisso. Então a gente tem que pensar na idealização. Outro exercício que fala no livro é sobre você falar, externar diálogos que você pode fazer com o seu pai. Às vezes seu pai não está mais nesse plano, mas você pode fazer diálogos com ele. Então fazer conversas com ele, sabe? Falar o que você sente, né? Então trazer isso à tona, né? Sentir a raiva mesmo, mas agora eu estou entendendo que é assim. E aí, quando eu vi isso no livro, eu pensei muito na constelação, né? A constelação, quando a gente faz lá, coloca no campo, é uma oportunidade da gente falar o que a gente não conseguiu falar. E às vezes seu pai é vivo, mas você não vai conseguir falar o que você falou. Né? Como eu falei do meu exemplo, consegui falar para o meu pai o que eu precisava naquela época. Mas às vezes você tem um pai que não está aberto, ou não está aqui, ou não vai ter essa compreensão. Você vai fazer o quê? Então você pode fazer essa reconexão, voltar para o teu pai, através desse tipo de trabalho, ou seja, falar mesmo, né? Primeiro sentir, porque às vezes sua criança precisa sentir, né? Precisa sentir raiva mesmo, precisa sentir dor, mágoa, vamos lá. Então às vezes eu preciso sentir, olhar para essa criança, acolhe essa criança que sentiu isso, só que sai dela, porque é fácil ficar na criança, a gente fica muito nela. E aí depois você vai para o adulto e você consegue começar a reconectar, encaixar as peças. Deixa eu ver, essa carência pela ausência de pai, a Carla está falando aqui. Essa carência pela ausência de pais faz a gente buscar
Ou idealizar o pai no marido? Sim. Então, a gente faz muito isso. Então, porque é um processo de exclusão. Então, exclusão, automaticamente, quando eu tenho uma dor, tá? É um processo inconsciente, eu faço uma exclusão do pai. Consequentemente, eu fico no mental falando assim, aquele pai não é bom, não, não, não. Eu tenho ódio, às vezes, do pai. Eu odeio aquele, sabe? Eu falo isso, externo isso. E aí eu vou buscando conexão. De alguma forma, eu vou buscando conexão. Muitas vezes, a gente vai na conexão no relacionamento. Aí você tenta preencher no relacionamento, no marido ou na esposa, ou nos filhos. Só que fica pesado para o marido e para a esposa e fica pesado para os filhos. E aí também são sintomas que podem desencadear problemas no relacionamento e na relação com os filhos. Esse é o cuidado, mas a gente pode ressignificar isso antes, tá? E aí depois você ir para o relacionamento. Não sei se eu respondi a pergunta. O Ítalo está falando assim, mas quando ele é travado para conversa, diálogo, é ruim. Quando a gente dá amor e não recebe amor. Então é isso que eu falei, né? Por exemplo, a gente às vezes não vai ter essa conversa com o nosso pai aqui. Primeiro que às vezes o pai nem está mais aqui, ou então às vezes eu nem conheci. Ou às vezes o meu pai tem uma questão tão forte dele, que no final é isso, sabe? Ele tem uma questão tão forte que ele não conseguiu lidar, que você pode falar o que for, ele não vai conseguir ter essa consciência. Aí você vai fazer esse trabalho você com você. Você vai se reconectar, mas é possível se reconectar com esse pai, porque essa reconexão está aqui, ó. Lembra que é a gratidão pela vida plena. Quando eu entendo que esse meu pai, independente do que ele fez, deixou de fazer, ele me deu a vida e eu tenho esse privilégio de ter vindo para esse plano dessa vida, que tem um plano especial para todos nós. Cara, quando eu me conecto com isso aqui, eu me reconecto com o meu pai, automaticamente. E isso me basta, porque assim, ó, eu até expliquei, fiz uma análise numa outra live, né? Por que a relação com os pais é tão forte? Porque as outras relações de marido e esposa, né, relacionamento afetivo, amizade, né, e emprego, é assim, é uma relação que ela é baseada na troca, dar e receber, a energia da troca. Eu dou e recebo. Quando começa a desconectar, pum. Com o pai e com a mãe, eu já começo aqui embaixo e é a única relação que não tem como eu fico com uma dívida já. Porque eles me deram a vida, não tem como devolver a vida. Então só daí eu já me conecto, eu não tenho como desconectar disso. Por mais que eu às vezes sinta questões que eu tenho que olhar, mas se eu tenho questões com traumas, eu tenho como olhar também esses traumas se eles estão me afetando hoje. Mas a questão é, eu já vim para isso. E para eu retornar para isso, para essa gratidão para a vida, eu preciso reincluir esse pai. Porque automaticamente quando eu tenho uma dor, eu começo a excluir, né? A gente não faz isso? Quando eu tenho uma dor, eu tomo um remédio, eu não quero sentir aquela dor. Só que às vezes essa dor é para te mostrar alguma coisa. Então, às vezes essa dor que está vindo em você é para mostrar que você precisa se conectar com esse pai, porque talvez você esteja se conectando com esse pai da forma errada. E essa desconexão é que gera alguma questão aí. Então vamos pensar, a gente tem que refletir, né? E a gente está sempre, todos nós, estamos nesse embate, né? Na vida, porque a gente está aqui no processo de evolução. Então, vez ou outra, a gente vai voltar em alguma situação, a gente tem que se reconectar com esse pai. Mas às vezes você tem que fazer um exercício, pensar, fazer putz, o que será que na minha vida hoje não tá acontecendo? Tem muita questão de pai aí. Né? Às vezes você precisa falar um não, eu faço muito isso, sabe? Então, o que tá faltando aqui? Eu preciso... Aí eu ancoro meu pai aqui internamente, eu falo, agora eu vou falar um não. Tipo, encerrei o assunto, e é isso. Cara, não tem melhor coisa, né? Mas a gente às vezes dá uma patinada, nem sempre. Se a gente está com uma vibração um pouquinho mais baixa, a gente desconecta disso aqui e a gente se perde. Mas é possível. Então, assim, quando a gente tem consciência, a gente volta mais rápido, né? A gente vai, mas a gente volta mais rápido. Então, tô lá, né? Um medo muito grande de enfrentar alguma coisa, seja ela qual for, pode crer que tem alguma coisa aí de pai que você pode dar uma reconectada aí. Conecta com a energia desse pai. Mas Luiz, não conheci ele. Cara, se conecta com essa energia, porque você tem alguém, tem um pai e tem uma mãe. E o exercício é, me conecto com meu pai e com a minha mãe biológica, e depois eu me conecto com quem também me ajudou, que fez parte, né?
Porque essa energia também é importante, né? De quem tive um avô que foi importante, um tio, um amigo da família, né? Alguém, um professor, um chefe. Então a gente se conecta com essas referências também, que também foram importantes para me dar essa força, tá? Mas, assim, o processo inconsciente que eu falei no início é pai biológico, não tem jeito, né? Por mais que, né, a gente fale isso, né, e o pessoal fala, não, mas o pai só foi lá, fez e pronto, mesmo que ele fez e pronto, biologicamente tem essa questão e isso vai afetar você. Você pode não querer concordar com isso, aí você vai voltar para a dor, é uma escolha, né? Você escolhe, ou fica na dor ou você vai enfrentar ela. Você pode escolher ficar na dor e aí a gente paga o preço por isso, né? Esse é o pulo do gato. Porque aí eu falo, putz, estou pagando o preço. Alguma coisa está errada, eu estou pagando o preço. Estou lá pagando o preço. Então, às vezes, eu estou ali num relacionamento que não está legal. Às vezes é o preço que eu estou pagando porque eu excluí esse pai. E eu não quero olhar. Então, às vezes, o movimento é, mãe, me permite olhar para o meu pai? Agora eu vou olhar para ele. Eu olho para ele. É isso. Esse é o movimento. E aí você começa a se conectar. Como a Thalita e o Ítalo falaram, é um desafio diário, né? A gente está aqui nesse desafio diário. Não é tão simples. Aí o pessoal fala, faz uma constelação já. Na hora que você sai da constelação, obviamente você vai estar melhor, né? Mas você tem que, não adianta você fazer a constelação e continuar do mesmo jeito. Se você ficar no julgamento, não vai. Você vai continuar no mesmo, você vai voltar para trás. Na verdade, não é nem voltar para trás, né? Você vai ficar na energia, na vibração da ausência e do trauma e desconectado da gratidão pela vida. Você sai da gratidão pela vida. A gratidão pela vida é o que move a gente. É isso, é o que move. Qual que é o contrário da vida, né? Cara, na verdade é a estagnação, né? Porque a vida foi feita para fluir, né? Se eu estou estagnado, eu estou ao contrário disso aqui. É isso que eu preciso olhar. O que na minha vida, hoje, está estagnado? De alguma forma aí. Então, pensa aí. O que de repente está estagnado? É relacionamento? É trabalho? É dinheiro? O que é, né? Então, o que de repente... Medo. Às vezes a gente vai sentindo uns medos que a gente nem sabe de onde vem. Então, que medo é esse? Então, a gente pode entender o que está por trás disso. Sempre é a pergunta, né? O que eu preciso olhar que talvez se eu visse mudaria o curso da coisa. Então, esse processo sistêmico é muito importante para isso, né? Por isso que eu sou fã da constelação. Eu não estou só vendendo meu peixe, porque eu acredito nisso, eu vejo, né, nos processos, o quão importante a gente fazer esse movimento, tá? Um pouquinho, faz o movimento, você dá uma ancorada ali para você ter força, ó. Ser grato sempre, confiar e perseverar. E essa gratidão não é mental, a gratidão é frequência. Então, se eu estou querendo ser grato, mas no fundo eu ainda estou julgando meu pai, porque eu excluí ele pela dor e tudo mais, que é o que eu expliquei, eu desconecto disso aqui, a gratidão não vem. Aí eu faço lá 109 Ho'oponopono e não adianta nada, minha vida não muda. Então esse é o ponto, né? A gente tem que pensar nisso, esse é o ponto. Bom, eu nem preparei uma meditação, mas eu acho que vale a pena a gente se conectar um pouco com esse pai. O que vocês acham? A Thalita, ó, também sou fã da constelação. A Thalita é minha cliente, ela é fã e eu sou prova disso que ela é fã. E é mesmo, né? É um trabalho que é muito incrível, né? E eu quis trazer isso do psicólogo lá de 25 anos e as curas que ele fala do pai tem muito a ver com o processo da constelação, né? Eu li aquilo e falei, gente, é isso. Né? É uma constelação. Olha, então tá precisando, me procura. Então é isso, né? Qual que é o processo, né? O processo é esse. Tipo, eu tenho que olhar, às vezes você não vai ter outra chance de falar o que você precisa falar. Então, e às vezes você precisa falar, você precisa soltar isso. Porque isso está te prendendo, né? Isso está te prendendo no que você tem que ir. A vida não precisa ter esse obstáculo todo, ela foi feita para fluir. Mas vamos lá. Acho que eu consegui explicar. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa que precisava aqui. Acho que eu falei tudo. Vamos lá, né? Vamos se recuperar com essa nossa ordem interna. Esse pai vai ajudar a gente a ter a ordem interna. E depois, só um ponto adicional. Quando eu fico nesse lugar, já não é só o meu pai mesmo, aquele que... É você que se torna o seu próprio bom pai. Você começa a ser o seu bom pai, sua boa mãe, é um fato.
É claro que é sempre com aquele pai, com aquela mãe, mas aí você automaticamente você vai saber se cuidar, você vai saber falar não, você vai saber se impor na medida, sabe? Que é o que está faltando, assim, nas pessoas. As pessoas estão um pouco perdidas. Fala-se tanto do masculino e feminino, o que é ser um masculino, o que é ser um feminino, mas o masculino e feminino é isso, gente. É integrar esse pai e essa mãe. Isso é o masculino e feminino, não é teatro. Não é ir lá e falar assim, eu sou, né? Não é, gente. Uma amiga falou isso, eu passei Teve um meme aí que circulou hoje, e mais ou menos disso, e ela falou assim, gente, isso não é teatro, né? Não é postura, né? E realmente está no masculino e feminino, é postura, é interno, né? Não basta você ir lá e falar assim, pago a sua conta. Você está no masculino, você não está no masculino, gente. Daí é patriarcado, é coisa de outra coisa, né? Mas é isso, falta essa conexão. As pessoas estão desconectadas desse pai e dessa mãe, é só isso. Mas vamos fazer uma meditação aqui para a gente se reconectar com isso, tá? Então, vamos aproveitar esse momento aqui final. Vamos fazer isso porque o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. Vamos respirar, fechar os olhos, onde você estiver, né? Se você estiver sentado, ter uma sustentação dos pés ou deitado, mas confia no seu processo, tá? E vamos aproveitar esse momento. Esse momento é bom para isso, né? A gente precisa sair um pouco, usar o celular para uma coisa boa. A gente está usando o celular para muita coisa, muita informação e vamos usar para uma coisa boa. Vou só colocar essa música de fundo porque ajuda a gente no processo. E a gente começa. A minha mãe falou que é suspeita, mas a constelação faltou alguma coisa. Mas ela é suspeita para falar, né? Filho, constelador, ela ama. Então vamos. Ó. Se permite escutar o som de fundo, tá? Você vai fechando os seus olhos. Vou só abaixar um pouquinho. Então eu convido você a fazer uma respiração profunda. Mais uma vez. E a gente vai contando até 5. Quando eu chegar no número 5, você estará no estado mais profundo, no seu inconsciente. 1, 2, você está cada vez mais profundo. 3, respirando. 4, 5. Agora você está no estado do seu inconsciente, onde você se permite olhar, no estado mais profundo. E o convite que eu faço para você é para que você fique de uma forma dissociada, como se você estivesse num filme, olhando uma situação. E você encontra um caminho na sua frente. Pode ser uma estrada, talvez um verde. E você vai encontrando esse caminho, percorrendo esse caminho. Isso. E aí você encontra um portão, uma porta, algo que você vai adentrar. E você chegando perto desse portão, dessa porta, como você visualizar ou sentir, você abre essa porta. E agora você consegue olhar esse filme. E nesse filme tem uma criança. Talvez essa criança esteja brincando, sozinha, trabalhando, estudando, mas você visualiza uma criança e quando você se aproxima, você vê que é um menino
E essa criança é o seu pai. Pode ser que você não tenha conhecido o seu pai, mas você sinta, veja. Não importa a forma que venha, mas você consegue visualizar essa criança, sentir. E você olha para essa criança, ela está com o pai dela, o seu avô. E você vai sentindo, olhando, observando essa relação dessa criança com o pai dela. Talvez esse pai nem olhe para ela, ou esteja distante, ou talvez esteja brincando com ela, ou brigando. Mas você consegue visualizar bem a sensação e essa situação dessa criança. E como essa criança se sente olhando para o pai dela. E você entra em ressonância com essa criança e você vai percebendo a sensação e o que ela sente. E quando você observa essa situação, você começa a entender tudo o que aconteceu. E você chega um pouco mais perto dessa criança e você fala: eu vejo você. E essa sensação te traz uma compreensão. E agora você olha para essa criança. Talvez você pode acolher essa criança, dar um abraço e dizer: eu compreendo. Eu agora compreendo. E você abraça essa criança e sente essa sensação. Mas aqui do seu lugar de adulto, você consegue acolher essa criança. Respirando. E agora nesse abraço, você se prepara e vai se despedindo dessa criança, dessa história, dessa cena, agradecendo por essa visão, por essa compreensão. Isso. E agora você vai se preenchendo dessa história, dessa compreensão. E você agradece. E agora você vai voltando para mais perto desse portão, se afastando um pouco dessa situação. E agora você se prepara para sair e vai voltando por esse caminho. E nesse caminho você vai fazendo uma reverência, agradecendo a sua história, agradecendo os ancestrais, agradecendo essa jornada. E agora carregando aí dentro mais uma compreensão. E nessa energia, você vai se preparando para voltar. E eu vou contando de 5 até 1. E a gente vai voltando. 5, respirando. 4, tá mexendo um pouco o seu corpo. 3, as suas mãos, os seus pés. 2, mexendo o pescoço, respirando. 1, agora você retorna para esse ambiente, para esse lugar, com essa nova compreensão. E devagar, no seu momento, vai abrindo os seus olhos.
já terminou, vai colocando a mão aqui no peito, integrando essa história, se conectando, se acolhendo, acolhendo essa história, acolhendo essa criança e se acolhendo. Só me avisa alguém, né? Se puder avisar se está tudo bem, se conseguiu fazer o exercício. É isso. Baixando aqui o som, a gente vai respirando. Que bom. Por trás desse pai também tem uma criança. Não se esqueça disso. Tá bom? Fiquem em paz, boa noite, bom descanso, vamos refletindo sobre isso e qualquer coisa é só me procurar. Um beijo.